um único versículo nós temos essa manhã da Escola Bíblica Dominical, que é Atos 9, verso 31. Obrigado, irmãos, por estarem já de pé, e esse texto bíblico diz-nos assim a palavra do Senhor. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Peço ao pastor Ebenezer para uma oração. Nosso Deus e Pai, Tua palavra foi aberta, meu Deus, e nossos corações se abrem juntamente com ela, pedindo que Tu nos visites, e em nome de Jesus, uses Teu servo, meu Pai, com ousadia, com poder, destemor, para que nossos corações sejam ministrados, e, ó Deus, nos acheguemos mais a Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar vossos assentos. Muito obrigado. Amados, esse texto nos sugere um tema para esta manhã. Meditemos sobre o tema os benefícios da paz na igreja. Os benefícios da paz na igreja. Dr. Lucas registra nesse livro aquilo que foi o fim da tribulação movida pelo Saulo. Os irmãos sabem que depois da descida do Espírito Santo, a igreja foi, de facto, organizada de forma clara, tornando-se visível, em cumprimento daquilo que Jesus prometera, dissera na declaração de Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, versículo 18, quando Jesus afirmou de forma futurista de que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela se torna real, visível, quando ele ressuscitou realmente e na despedida com os seus discípulos, naquele monte designado, suas últimas palavras encontramos-las registradas no último capítulo de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, encontramos também no capítulo 16 de Marcos, verso 15 e 16, e Lucas traz ao seu amigo Teófilo aquilo que Jesus tivera dito nas últimas palavras, despedindo com os seus discípulos, quando lhes ordenou que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. E, descendo o Espírito Santo, eles estariam verdadeiramente revestidos de poder para que fossem, a partir daí, suas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Meus amados, segundo o livro de Atos, a igreja, seus apóstolos realmente eram dinâmicos na pregação, audazes, autênticos. A primeira pregação foi do apóstolo Pedro, quando realmente revestidos de poder, perto de 3.000 pessoas se converteram. Foi uma multiplicação extraordinária, impressionante, dando a abertura à evangelização mundial.
porque cada um que esteve naquela festa ouviu o evangelho na sua própria língua. Entende-se que aí dava-se o início que a grande comissão, segundo homens de missões como McGivern e tantos outros como William Carey, pegam esse elemento do envio como sendo a grande comissão de todos os salvos, de todas as gerações. E essa grande comissão, cada um de nós aqui é membro. Mas, meus irmãos, quando os apóstolos pregavam e maravilhas se operavam, realmente não vejo registro aqui da igreja que se multiplicou, isto é, mais de 3.000 pessoas, andando e evangelizando. O que aconteceu? Deus permitiu que a acomodação fosse motivo de mexida. Era necessário mexer a igreja. Era necessário mexer a igreja. O dissabor da perseguição, a dor da perseguição, a dor da morte. Lágrimas houve na igreja. Não podemos entender o benefício da paz se não experimentemos a dor. A igreja experimentou tão cedo a sua dor, devido à sua acomodação. E Saulo foi credenciado pelas autoridades religiosas daquela época, os judeus. Não era questão política, mas era uma questão religiosa, porque o assunto não era com o Império Romano, era exatamente com as autoridades judaicas, que estavam movidos pelo ciúme, né? E contra os seguidores de Cristo, homens que eles consideravam indoutos, porque de facto eles foram buscados aonde? Lá, na pescaria. Pedro, João, Tiago, filhos de Zebedeu, mas que eram autênticos seguidores de Cristo. Havia autoridade neles e o povo seguia. Porém, a igreja estava apática, na sua maioria. Moveu-se a perseguição. Um dos apóstolos martirizados foi Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João. E a igreja se dispersou, abandonando suas casas, seus haveres. Os irmãos têm esse registro. Brevemente, até lá no capítulo 8, entendemos que a dispersão, a dor, levou as pessoas a falarem de Jesus. Meus amados, também sabemos que o povo de Israel passou em momentos assim, épocas assim de crise, devido ao seu abandono a Deus. O seu abandono a Deus. E sofreram os filisteus. Uma vez, a arca que representava a presença de Deus no seio de Israel foi levada. O povo humilhado, tristezas, até que o povo volte para Deus e assim haja paz e harmonia. Entendemos que Paulo, no Novo Testamento, ele assola a igreja. Ele assola a igreja. Leva homens e mulheres, cristãos, nas cadeias. Mas chegou o momento, meus amados, em que a graça de Deus se abateu sobre a igreja, sua misericórdia, no cumprimento do que Jesus dissera, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. O perseguidor, o credenciado, foi confrontado por Jesus Cristo. Paulo não conheceu Jesus, não seguiu Jesus, ouviu falar dele, ele tornou-se o homem forte no cumprimento da lei, zeloso à lei, ela fala dessas coisas, mas, no entanto, a vida dele conheceu uma viragem. Aí,
quero que entender que a viragem que houve na vida de Paulo trouxe uma outra fase da igreja. A história registra assim. Saulo, no pleno meio-dia, caminho a Damasco, em perseguição aos crentes, ele vê o Senhor Jesus Cristo. Uma visão lhe cerca e ouve Jesus falando. A sua vida mudou. É declarado agora não perseguidor, mas servo, vaso para levar o evangelho que ele próprio perseguia. O Senhor pôs fim àquele período tenebroso para a sua igreja. Mas a igreja passou mal. Aí queremos entender o capítulo de benefícios da paz. O que a conversão de Paulo trouxe à igreja? Na verdade, ele passou também mal com os próprios seus patrões. Porém, a igreja conhece um novo tempo, o tempo de paz. É aí, o versículo 31 nos leva agora a analisar os benefícios desta paz. Paz, meus irmãos, paz é entendido como o estado de tranquilidade. É o estado de tranquilidade. É a ausência de conflitos ou violência. E pode ser uma experiência na sua vida pessoal, profissional, familiar. Isso que é a paz. A harmonia na família, a harmonia no país. Nós que passamos um tempo de quase 30 anos de guerra civil, sabemos o que é a dor de perder um ente querido, de perder casa. E quando a paz chegou em 2002, todo angolano diz: agora é o tempo de viver de facto, o tempo de desenvolvimento. Agora vamos desenvolver. Recentemente, quando terminou a pandemia no meu país, quando o governo diz: olha, abram agora os lugares de culto e adorem, o povo todo saiu de alegria. Ninguém ficou em casa. É agora o momento de nos reunirmos para adorar o Senhor em conjunto, porque ficamos algum tempo privados deste privilégio de amor. É hora. Ninguém mais ficou em casa, com as crianças indo para a casa de oração. Ninguém queria deixar sua criança, porque a hora chegou a bonança. A paz significa que a tempestade passou e chegou a bonança. Benefícios. Harmonia na família, na empresa, no serviço, profissionalmente. Meus amados, quando aquele vendaval passou, a igreja, veja aqui, as igrejas, tanto em Judeia e Galileia e Samaria, tinham paz, harmonia, alegria. Alegria. Mas não basta apenas alegria. Não basta essa harmonia. Mas uma igreja ou igrejas que eram edificadas. A paz reinava na igreja, irmãos.
não havia violência na igreja. Havia respeito uns com os outros. O amor vigorava. A guerra terminou, a perseguição terminou. Eu quero você. Não distante mais. Eu amo você. Eu fiquei surpreso em alguns lugares em que andei nesse país, em que, pós-pandemia, algumas pessoas, membros das igrejas, não voltaram para adorar o Senhor. Em conjunto. Não voltaram. Acostumaram-se que a mídia, ou seja, o site da igreja, os alimenta apenas em casa. É bom, mas está doente, está de cama. Essa paz que nos veio é para em conjunto adorarmos o Senhor. Diz a palavra do Senhor lá em Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era costumeiro ao povo de Israel, meus irmãos, entrar nos atos do Senhor cantando. É a prática no meu país. Os corais, na hora do culto, entram marchando. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia. É alegria. É alegria. A paz. A paz de Cristo. Meus irmãos, encontrei no livro de João 2 versículos em que Jesus enfatiza a paz. A paz não do mundo, mas a paz de Cristo. Porque Ele é o príncipe da paz. Amém. Olha para 14 de João, versículo 27 e 16 de João, versículo 33. Corre um pouquinho e vê. O que está lá escrito? Entendi que, de facto, esta paz beneficia e rega as nossas almas e nossos espíritos. Ninguém pode nos separar dela. Ninguém pode tirar essa paz em nós. Irmãos, vê que Jesus diz aqui, versículo 27 do capítulo 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz é de Jesus. Olha para o capítulo 16, versículo 33. 16:33, ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, é esse Jesus, o único e supremo. O único e supremo. Um hindu perguntou a um homem de Deus, um cristão, diz: o que o cristianismo oferece que a minha religião não tem? Os irmãos sabem o que o cristianismo oferece? Sabem? O que o cristianismo oferece às pessoas é Jesus. Fala-se muito de salvação e cada um entende do seu jeito, mas o cristianismo oferece Jesus. Jesus é a esperança. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Outras religiões podem ter regras, e são regras. Eles se baseiam em regras, legalismos. Mas nós temos Jesus, o que venceu a morte e o que há de vir. Nós temos esperança. As outras religiões não têm promessas.
que se cumpram ou que se cumprirão. E é com base nesta paz. Aquele que em nós está é a paz. Ele é o príncipe da paz. Nações Unidas estão aí, meus irmãos. Tem conselho de segurança, tem não sei o que de paz, mas não há paz nenhuma. O mundo cada vez mais perturbado e com medo. Não há paz. Até que Cristo volte, que é o príncipe da paz. No mundo não haverá, mas quando ele regressar, porá fim todo o sistema iníquo e estabelecerá o reino de paz. Benefícios da paz. Meus amados, os benefícios da paz nesse texto de Atos capítulo 9 está a edificação da igreja. Quando temos paz, a igreja em paz, não paz com o mundo, mas a paz na igreja. No mundo não teremos paz, porque o mundo não deu paz a Jesus. O mundo persegue Jesus, odeia, e o mundo odeia a igreja. Mas nós temos paz com Deus, e esta paz nos faz edificar, quer dizer, traz em nós edificação. Como nos edificamos nós? Através da palavra. Capítulo 4 de Efésios, os irmãos se encontrarem que o Senhor distribuiu dons com um propósito. O propósito é a edificação da sua igreja. Que a igreja se edifique. Edificando-nos uns aos outros. Edificando-nos uns aos outros. Apóstolo Paulo resiste aqui no capítulo 15 de Romanos uma coisa importante. Quando a paz, os benefícios da paz na igreja consubstancia-se no seguinte: o cuidado um do outro. Um do outro. Ultimamente o outro já não vale. Ultimamente o ser humano já não tem mais lugar. Eu vi aqui, hoje valoriza-se mais o cachorro como filho. Como filho, o gato como filho, tratado como filho, mas menos o ser humano. Menos o ser humano. O cachorro é bem sustentado, come melhor carne e peixe. Mas a pessoa humana é jogada ali. Mas olha o capítulo 15, o que ele diz em Romanos. Isso tudo é exatamente aquilo que é a paz na igreja, na vertente edificação. Veja o versículo 1 e 2. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação. Dê-me o teu ombro quando estou fraco. Suporte-me. Ultimamente, suportar o outro está a ser um fardo pesado. Dar o ombro ao outro. Na medida em que ele chora, ninguém aparece. As tecnologias são boas, mas cadê a visitação na hora da dor? A presença do irmão. Onde está o irmão? Nos limitamos, então irmão, como está? É bom, mas o calor. Nos edifiquemos andando juntos. Na dor, meus irmãos, na dor. Queridos, também, rapidinho, quero dizer que a igreja se edifica no bom ensino. Os pastores, os líderes, devem primar no ensino
da palavra de Deus, a igreja vai se edificando, tornar-se realmente a estatura da medida completa de Jesus Cristo. Nossa luta é que realmente cresçamos na perfeição. Temos dito que ninguém é perfeito, mas é um desafio. Ninguém conhecerá Jesus se não for apresentado esse Jesus através do ensino. Ensina-os a guardar os mandamentos, ou obedecer os mandamentos que vos tenho mandado. Essa é a tarefa da igreja, para a sua edificação. Lucas, ele mostra também-nos aqui, que quando a igreja está edificada solidamente na palavra do Senhor, na doutrina bíblica, ela se multiplica. Ela não se torna raquítica. Meus irmãos, a igreja é aquela que se multiplica, a igreja saudável. A igreja saudável deve ter seus recursos, mas também ser capaz de se multiplicar. É necessário que a igreja abra os seus olhos, como Jesus Cristo falou no capítulo 4 de João, versículo 35. Levantai vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Meus amados, muitas igrejas estão com uma fobia muito grande, que não conseguem enxergar. E uns estão recorrendo, não, mas são os últimos tempos, né, é tempo da apostasia, é tempo de... Não, prega, fale. Não faça como os tessalônicos. E outros, né? Há uma igreja em que Paulo repreendeu, que já não queriam trabalhar, tinham a expectativa do regresso do Senhor. Jesus está vindo, não precisamos fazer mais nada. E hoje o diabo lançou este vento maligno para distrair a igreja. Não precisam fazer mais nada, é o tempo de fim. É o fim, é mesmo assim, é tempo de apostasia. Que as pessoas já não querem mais falar de Jesus, não querem mais. Vocês não estão vendo que até a Europa está no período pós-cristão? O mundo vai ser assim. É assim que muitos também nas igrejas, nem seus filhos trazem à igreja. Não trazem. Não trazem. Mas é pronúncio de que essa geração, a seguinte, terá problemas. Templos estão sendo demolidos lá na América. O pastor mostrou-me um vídeo em que um templo imponente caiu, e não só aquele. Ninguém quer ir mais a uma igreja, dizem que Jesus já não é preciso, mas é uma liderança, é uma geração que não passou legado aos mais jovens. É assim que o nosso conforto, não deixe que os filhos venham. Parece que é um peso, é um fardo levar os filhos à igreja. Mas ensina o menino o caminho que deve andar. Provérbios 22, versículo 6. Cadê nossos filhos? A edificação não pode ser conosco só. Edificando esse viveiro, que é continuador da obra do Senhor. Igreja se desperta, mas o diabo lançou esta. Não é preciso mais evangelizar, as pessoas já não precisam. Também há muitas igrejas. É por isso que você não vê a sua igreja crescer. Não é isso. É quando a igreja está apática, quando a igreja está sentada lá no sofá e não se une para adorar o Senhor. A edificação, meus irmãos, da igreja está nesses ângulos, tanto no ensino, mas também no amor, no partir do pão juntos, no louvor, mas no culto presencial. Se de facto essas técnicas afastam o povo de Deus, o aconchego para adorá-lo, então cortem isso. Deixe que o povo venha e adore o Senhor em conjunto.
nos preparemos juntos para a nobre missão de levar Jesus Cristo ao mundo. Se essas coisas estão trazendo preguiça e comodismo e conforto demais, corta isso. Se eu comer carne escandaliza o meu irmão ou enfraquece o meu irmão, deixo de comer carne. Se uma tecnologia influencia negativamente o crescimento da igreja, corto isso. Não preciso. Não preciso, irmãos. Mas a igreja precisa se multiplicar. Através da ação de cada membro. O cristianismo não é religião, simplesmente, mas é o estilo de vida. Mahatma Gandhi é um homem que escreveu muitos livros, um homem da Índia, e admirava muito os ensinos de Jesus. Mas uma coisa disse ele, olhando para os cristãos, diz: eu quero o vosso Cristo. Era o desejo, gostar de Jesus. Eu quero o vosso Cristo, mas não quero o vosso cristianismo. O que é que ele quis dizer? Ele admirava os ensinos de Jesus, ensinos que transformam a vida. Jesus transforma. Porém, a vida, o estilo de vida de cada cristão, não convencia Mahatma Gandhi. Não convencia. São quantas pessoas nas igrejas cuja vida lá no bairro, na empresa, não convence ninguém. Nos filhos, o esposo, a esposa, quantos cuja vida não reflete os ensinos de Jesus, impedindo o crescimento, a multiplicação da igreja. Eu quero terminar para dizer que é hora da igreja acolher os benefícios da paz. Mas você é a esperança. O Senhor nos oferece uma oportunidade, a segunda oportunidade, pós essa pandemia que assolou e deixou um saldo negativo nas famílias, mas o Senhor nos oferece nova oportunidade, uma segunda oportunidade. Aproveitemos que as mordomias que Deus nos concedeu neste país, Brasil. Como você está em casa, é motivo para dizer: Senhor, eu estou aqui para te servir de todo o meu coração. E contribuir para que a igreja se multiplique, não só no Brasil, mas também no mundo. Eu estou aqui para dizer: Senhor, a paz na minha família, a forma como o Senhor curou minha esposa, curou meu filho, é motivo de gratidão. Mas para o efeito, eu estou aqui para o Senhor. Eu trarei meus filhos, eu consagro meus filhos, eu consagro meus bens para a glória do teu nome. Que o Senhor seja conhecido em todas as partes do mundo. São esses os benefícios da paz. Deus abençoe a todos vós.